Antes de começar seu podcast, eu queria te pedir alguns favores. O primeiro é para se inscrever no canal. Deixa o seu like. Assim vamos saber que você gosta deste conteúdo. Faz um comentário aqui embaixo para nós. Sugestões são sempre bem-vindas. E por último, clica lá no sininho na página da Pump. Assim você vai ser lembrado do seu podcast preferido. Agora sim, o seu podcast já vai começar. Olá, boa noite. Tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Processo eleitoral encerrado. Esse dia de hoje, mais ou menos, né? Teve sol, teve chuva, teve mudança de temperatura, teve de tudo. E estamos aqui em nossa, eu estou até falando ao contrário hoje, gente, e mais um Trabalhador em Pauta. Eu acho que é muita emoção dos últimos dias, dos últimos acontecimentos, mas enfim. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que tenho certeza que vai ajudar a muita gente que nos acompanha. Por quê? É um assunto que nós, seres mortais, normais, pouco temos acesso, pouco temos informação. E por quê? Me parece que é porque não querem que a gente tenha essas informações todas também. Então, eu já vou dizer para você, boa noite, curta, comenta, compartilha, faça perguntas, porque o nosso especialista, Ricardo Amaral, hoje vai dizer tudo para a gente. Qual é o nosso assunto? Rol taxativo dos planos de saúde. Então, Ricardo, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Temos muita coisa para falar sobre isso aí, não? Com certeza, Ive, tudo bom? Boa noite, dá boa noite para o pessoal que está ouvindo a gente. E esse é um tema, né, que ainda mais esse ano deu muito pano para manga, né? E acho que trouxe muita confusão aí na cabeça do trabalhador. Graças a Deus, os empregos retomaram no pós-pandemia, né? Muito trabalhador voltou aí a trabalhar com carteira assinada e tem muita gente que voltou a ter plano de saúde, né? Que ficou às vezes um bom período na pandemia sem ter plano, às vezes estava desligado, estava afastado, não estava com emprego formal, mas acho que muita gente agora voltou a estar com emprego formal e voltou a ter um plano de saúde aí muito empresarial, é muito comum, e tem muitas dúvidas sobre isso. A gente espera poder ajudar um pouquinho o trabalhador hoje. Sabe que esse é um assunto que a gente não conhece nada mesmo, né? E hoje eu estava num lugar e várias pessoas conversando, e uma delas disse: eu só consegui marcar a minha consulta com um determinado especialista para o dia tal de janeiro. Eu não me lembro o dia, mas eu lembro que era em janeiro. E aí ela disse, porque no meu plano de saúde, que é empresarial, o único hospital que eu posso utilizar é esse determinado hospital e só tem esse médico que faz esse tipo de procedimento. Então ficou lá para janeiro. Que é uma coisa que a gente até pouco tempo também ouvia que as consultas deveriam ser marcadas, especialmente quando se tratasse de plano de saúde, dentro de 30 dias. E hoje eu precisei remarcar um agendamento e eu marquei para 21 de dezembro. E eu tenho o plano de saúde. Então, assim, vamos conversar sobre tudo isso. O que pode, o que não pode, o que muda, o que não muda. E, afinal de contas, o que é rol dos planos de saúde? Porque tenho certeza que muita gente não sabe. Bora lá, Ricardo. Vamos lá. Vamos começar primeiro no seu caso, né? O que acontece? Depende do tipo de exame, do tipo de atendimento que você precisa. Se for algo de urgência, né?
Não, o plano não pode, de jeito nenhum, fazer um atendimento com mais de 30 dias, né? Ah, o que acontece é que depende, um check-up, o atendimento que eu posso fazer agora ou daqui a 40 dias. Isso não tem problema. Aí isso, realmente, os planos podem, às vezes, acabar por causa de excesso de gente, né? Ou ter uma falta às vezes, não ter tantos médicos suficientes para aquela localidade ou região, atender acima de 30 dias, mas mesmo assim não é o que deve ocorrer, né? O ideal é que eles atendam num plano melhor, num prazo menor, mas quando é um atendimento para algo que não é de urgência, de emergência, não é algo que você possa esperar, né? Às vezes isso acontece. A grande questão, né? O que é o rol da ANS e o que seria? Ele deveria ser taxativo ou não? Primeiro coisa, a ANS, né, a Agência Nacional de Saúde, por causa da pandemia, agora todo mundo falou muito sobre ela, né? Ela tem rols tanto de atendimentos médicos, né, que devem ser cobertos pelos planos de saúde, tanto quanto de exames laboratoriais e até de fornecimento de medicamento de alto custo, que tem que ser fornecido pelos planos de saúde. O que ocorre é que a ANS não realiza a atualização desses rols de forma diária, nem semanal, nem mensal, nem mesmo anual. Às vezes demoram 2, 3, 4 anos para atualização de um rol. E a medicina moderna é muito dinâmica, né? Ainda mais em questão de medicamento, de exame. Então, um exame que há 4 anos atrás não era utilizado, às vezes não era, nem existia, né? Hoje ele existe e é utilizado, e os médicos querem esse resultado para dar um tratamento melhor. Então, o que acontece é a discussão. O rol que está lá escrito na ANS, das doenças atendidas, ou dos exames feitos, ou dos medicamentos cobertos, só vale aquele, né? O que estiver fora daquele rol, daquela lista. O rol nada mais é do que uma lista, né? O que estiver fora dessa lista, para deixar mais fácil para o trabalhador entender, também pode ser coberto ou não. Os planos têm obrigação apenas e tão somente de cobrir o que está nessa lista. É sobre isso que a gente vai falar hoje e é uma boa notícia para o trabalhador. Esse rol não é taxativo. Os planos não podem alegar que vão deixar de cobrir uma doença, né, de dar tratamento para uma doença, ou deixar de fornecer um remédio de alto custo ou realizar um exame, simplesmente porque esses não estavam lá na lista da ANS. A Justiça vem entendendo, e estou me estendendo até um pouco mais para frente, eu vou falar, foi feita uma lei agora, né, no Senado Federal, foi aprovada, que entende que esse rol não é único, ele não é taxativo. Tanto tratamentos quanto exames ou medicamentos fora desse rol podem e devem ser cobertos pelo plano de saúde. Então, ao contrário do que se pensa, o rol taxativo não vem para prejudicar as pessoas que têm um plano de saúde. Ele vem justamente trazer benefícios para que essas pessoas sejam atendidas nas suas necessidades a partir do pedido, da solicitação do médico. Então, não é porque não está lá dentro daquela lista que não vai ser atendido. Talvez até o médico tenha que justificar esse pedido, fazer um relatório dizendo, olha, esse paciente precisa disso daqui por causa disso daqui. E aí os planos de saúde precisam autorizar que esses exames sejam feitos e não mais como antigamente, ou como até outro dia,
em que alguns exames de sangue, por exemplo, não constavam daquela lista, a pessoa tinha que pagar por fora. Ou outros exames, também estou falando de exame de sangue, que é uma coisa muito comum, né? Sabe, Ive, que isso continua sendo muito comum. É muito comum. Acho que os planos partem da base de que as pessoas, infelizmente, não sabem, né? Não têm, às vezes, noção de todos os seus direitos. E é muito comum, ainda hoje, mesmo depois da lei, os planos negarem todo tipo de coisa. Eles negam tratamento médico, negam atendimento, negam realização de exame e negam medicação. Por incrível que pareça, às vezes coisas até assim que chega a ser absurda. Um exame que a gente faz aqui no escritório, muita ação com pedido liminar e até depois a gente cobra um dano moral pelo absurdo que é exame de PET scan, porque é caro. Às vezes parece que os planos de saúde, eles olham pelo valor do exame, o valor do tratamento, eles não olham se ele é necessário ou não. Mas, por exemplo, o exame de PET scan, que é caro, mas é extremamente necessário, a gente está falando de câncer, é um exame essencial, né, para os médicos conseguirem definir tratamento, né, terem certeza se a pessoa tem um câncer ou não, né, se ele é benigno ou maligno, enfim, né, é um exame essencial e que os planos negam. Os planos negam e eles têm obrigação, mas eles negam porque, infelizmente, muita gente, quando eles negam, vai lá e paga por fora, e, entendeu? Não quer confusão com o plano de saúde, tem medo depois, eu vou brigar com o plano, aí depois, se eu precisar, ele não vai me atender, ou não sabe dos seus direitos, né? E então, os planos continuam negando a todo tempo, e hoje é um programa legal para a gente explicar para o trabalhador o direito deles. Olha, pessoal, não é porque o plano negou que você não vai ter direito de realizar esse tratamento médico, ou fazer esse exame, ou receber uma medicação de alto custo, né? Existem formas legais de você procurar a justiça, procurar um advogado de sua confiança e conseguir realizar esse tratamento médico, ou o exame, ou receber o medicamento, né? Eu vou querer explicar depois rapidinho o que seria cada um, mas no fundo o rol acaba sendo para a regra geral, né? Os planos querem que o rol seja taxativo, que seja só o que está escrito lá na ANS e mais nada, né? Se não tiver lá, eu não forneço. Enquanto que, como esses rols eles são atualizados de forma muito demorada, não é o ideal para a população, não é ideal para o trabalhador. O trabalhador, o ideal é que, se o seu médico pediu, se é um tratamento recomendado e é aquele que serve para você, é aquele que o seu médico quer lhe tratar, o plano tem que cobrir, se você tem um plano de saúde. Exatamente. E quando o plano de saúde não cobre, ou quando a pessoa não tem o plano de saúde, ela tem que procurar o serviço público, mas de qualquer maneira ela tem o direito a fazer aquele tratamento que é recomendado pelo médico, claro que se ela estiver de acordo com isso aí também, né? Importante a gente dizer que muitas vezes a gente, inclusive, tenta marcar alguns exames, ainda que o nosso plano autorize e que a gente tem os exames marcados para muito tempo depois, por conta de várias questões, algumas de logística, outras da própria autorização, né, do plano de saúde, mas que temos o direito de fazermos o tratamento, o melhor tratamento que o nosso médico recomenda. Só que para isso, muitas vezes, ele precisa de alguns exames complementares. Vou falar de uma questão específica aqui, que é, por exemplo, para pacientes com doença autoimune. Para o seu reumatologista, por exemplo, mudar a sua medicação, ele não pode simplesmente dizer, vou mudar de A para B. Ele precisa te fazer, você precisa levar vários exames para ele, para ver a condição do seu fígado,
a sua condição geral de saúde, e tem alguns exames que são bem específicos do nível por exemplo, inflamação que você tem, e outras coisas, né? Para ver se você vai suportar tomar aquela medicação que ele pensa que pode ser melhor para você. Ele só pode te dar aquela medicação, te ministrar aquela medicação, caso todos os seus exames estejam ok. E só tem um jeito de você saber se está tudo ok, né? É fazendo os exames. Então, os planos de saúde precisam autorizar esses exames. Eu já passei por essa situação de ter que pagar, porque não estava na lista, e de ter sido um sufoco para alguns que estão na lista, o plano de saúde também autorizar, sem um laudo médico, sem que ele justificasse por que ele estava pedindo aquele exame para mim, afinal de contas eu, para o plano de saúde, sou tão jovem, né? E aí sim, sou jovem, mas doença autoimune, para cada pessoa age de um jeito e precisa investigar como você está, para saber se vai poder tomar este medicamento ou aquele, por exemplo, né? Umas situações, às vezes, um pouco desafiadoras aí para as pessoas que, como você bem falou, né, Ricardo, nem sempre sabem os seus direitos, nem sempre sabem a quem recorrer, e muitas vezes acabam pagando pelo exame e depois sequer pedem a devolução daquele valor, que também é algo possível de se fazer, né? Com certeza. Tem muita gente que até em razão, quando você está falando de alguma doença grave, alguma coisa urgente, a pessoa não vai esperar a justiça, por mais que um advogado possa entrar com uma ação, um pedido liminar, né, alguma coisa de uma tutela antecipada, alguma coisa que tenha um julgamento rápido do juiz, do Poder Judiciário, pelo menos quanto à realização do tratamento, especificamente de um exame, né, vai poder realizar, não vai poder, é muito comum a pessoa simplesmente pagar para realizar no mesmo dia, né, que já está lá, para já entregar aquilo para o médico, até para, às vezes, você tem uma consulta marcada do médico para daqui a uma semana, e você está fazendo o exame agora para levar na consulta, como é que, se o plano te negou hoje, como é que você vai recusar, desculpa, você vai esperar entrar com uma ação na justiça, às vezes a pessoa paga, né? Fala, eu tenho que ter o exame daqui a uma semana, se é uma doença grave, alguma coisa, mas sim, se pagou, você tem direito depois a buscar essa devolução, seja administrativamente junto ao plano, até o reembolso, tem que ver se o plano tem reembolso ou não, né? Ou, se for o caso, for necessário, também através da via judicial, né? O importante, a gente vai dar algumas diquinhas de ouro agora aqui, primeiro, a pessoa tem que ter, como a Iva explicou muito bem, o pedido médico, e um pedido médico constando o motivo por que ele quer o tratamento, ou a medicação, ou aquele exame, né? Isso é essencial para você dar entrada com esse pedido no plano de saúde. Segunda coisa, não pode aceitar a, a negativa de boca do plano de saúde. Às vezes a pessoa vai, o plano nega e volta com a negativa de boca, aí vai fazer qualquer tipo de procedimento, até para você reclamar junto à ANS, se quiser, se você quiser fazer uma reclamação formal junto ao plano, tem canais para isso, você vai precisar sempre pegar a negativa, porque por mais que você tenha recebido um não de boca ali do atendente, se você depois for entrar na justiça, na ANS, ou mesmo administrativamente, o plano vai sempre dizer que não, que nunca te recusou, que você que não pediu. Então, não basta receber a negativa de boca do atendente por telefone, precisa, sim, realizar o procedimento padrão, aí cada plano tem o seu, mas fazer a sua forma, tem plano que você tem que autorizar exame antes de ir lá, tem plano que já autoriza na hora, né, no próprio hospital, ou no consultório médico, ou na clínica de exame, mas precisa
sim ter tanto o pedido médico quanto a negativa de realização, né, do tratamento, do atendimento. Com isso, o trabalhador ele vai ter, né, as condições necessárias depois para ele tentar reverter a situação, mesmo que seja, mesmo que ele tenha pago o tratamento antes por medo, por urgência, para tentar reaver esse dinheiro que ele gastou, que deveria ser de custo do plano. Muito interessante a gente falar sobre isso, né? E como as coisas podem se encaminhar aí para que a gente tenha mais sucesso no que a gente pede, no que a gente, na verdade, não pede, né? Mas nos direitos que temos aí no que se refere à saúde. E aí, Ricardo, eu queria que você comentasse aquela ação que vocês ganharam outro dia, né? Que fala justamente sobre isso, né? Sobre os benefícios que o trabalhador estava sendo tolhido, que agora conseguiu A realizar. gente, a gente faz muita ação no escritório hoje de plano de saúde. Aquela que a gente até que eu botei até aqui no nosso grupo interno aqui, vamos dar a notícia aqui interna nossa, hein? Que eu coloquei no nosso grupo, foi uma que tinha saído no dia, né? No dia do programa, eu estava eu falei, pô, a gente pode falar desse tema. É uma ação, é um cliente nosso do escritório já de bastante tempo, né? O seu João. Não vou dar o nome completo, João, não estou, né? Com certeza dando um dado muito importante, né, o nome comum, mas ele tem uma doença muito grave, né? Ele tem uma doença que dá uma deformidade facial e sangramentos. E esses são sangramentos muito graves que pode levar ele até ao falecimento, né? A óbito. E nós entramos com duas ações ao mesmo tempo, porque eles negaram tanto a realização de exames necessários para essa moléstia que ele tem, quanto eles negaram o fornecimento da medicação de alto custo que ele tem que receber, né, para tratamento dessa moléstia. Então, assim, é engraçado o plano falar, olha, eu cubro a moléstia, mas eu não faço nem os exames, nem te dou o remédio. Que cobertura é essa? Né? É uma cobertura mandrake, é uma cobertura que não é real. Né? Então, a gente entrou com duas ações separadas até, né? Uma para o exame e a outra para o medicamento. As duas já foram julgadas, as duas receberam a liminar, tanto para fornecimento da medicação quanto para a realização do exame. E no dia que a gente estava conversando, foi o dia que saiu uma decisão do tribunal, já em segundo grau, recusando o recurso do plano de saúde, batendo na tecla de que essa é uma moléstia bem específica, é uma síndrome que esse cliente tem, que é um nome até que me fugiu agora a memória, mas é uma síndrome assim bem pouco comum, né, bem incomum, que não estava no rol da MS, por exemplo. E com base nisso, o plano queria deixar de ser responsabilizado, mas ele cobra o tratamento, ele faz o tratamento com o médico do plano, né? Exames pedidos pelo médico do plano para a moléstia que eles cobrem, só que ele não quer cobrir o exame. Não existe isso, né? Então, o tribunal entendeu que mesmo os exames e aquele medicamento específico não estando no rol da ANS, né? Eles tinham que ser cobertos pelo plano, tanto um quanto o outro, e ainda condenou nos dois casos o plano num pagamento de uma indenização por danos morais ao trabalhador. Né? Nesse caso, até um trabalhador aposentado, né? Que é, inclusive, assim, o que ocorre muito aqui no escritório. A gente trabalha muito também com previdência, né? Então, a gente faz muito ações para trabalhadores aposentados. Não é porque o trabalhador se aposentou, se ele se mantém no plano de saúde, ele tem os mesmos direitos do trabalhador que está na ativa. Não existe um rol separado para o aposentado, para o trabalhador da ativa. É a mesma coisa, é o mesmo direito. O que vale para um, vale para outro.
bom saber disso também, né? Porque muitas vezes as pessoas acreditam que não, que o que vale para um não necessariamente vale para os outros. Agora, uma coisa importante a gente dizer, que não tem a ver com o que a gente estava falando aqui, mas você me ajudou a lembrar do assunto. Quando se refere de bônus, a bonificação é para o trabalhador da ativa, não é isso? Desculpa, Quando se passou. refere a bônus, algum benefício, algum bônus, alguma coisa a mais no salário aquele mês ou por Sim, 2 ou 3 meses, aí é só sim, para o trabalhador da ativa, né? sim, sim, sim. Bônus são pagos só para o trabalhador da ativa. A justiça não repassa isso para os aposentados, né? De Uma bônus pena, salarial. né, minha gente, ia ajudar bastante gente aí, especialmente agora, no final do ano, a aumentar a ceia natalina, mas tudo bem, a gente entende. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais dicas para você, trabalhador, trabalhadora. Enquanto isso, deixe seus comentários, suas perguntas, curta e compartilhe com alguém que você acha que pode se beneficiar dessa nossa conversa aqui. Até já! Pensou Doim Motors, zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. O que é oratória? Oratória É a arte de falar em público, de forma estruturada, deliberada, com a intenção de informar, influenciar ou entreter os ouvintes. Mas na Vox, oratória é muito mais que isso. Oratória é subir no palco e encantar multidões. E também usar as palavras para encantar uma única pessoa. É ser claro e persuasivo para ser o novo chefe ou o próprio chefe. É conseguir expor suas ideias e defendê-las em qualquer lugar. Oratória para Vox não é só sobre ser a maior franquia de cursos de oratória da América Latina. E é muito mais que ser uma academia com 80 técnicas e 150 dinâmicas. Oratória para Vox é transformar vidas para que elas transformem seus mundos. Vox to You. Fale bem, não importe a quem, não importa onde. Olá, sou Marcelo Pavão do Papo Reto 2.0. Quero convidar você, empresário, comerciante, para trazer aqui para a Pump sua marca, seu produto, sua ideia. Vem crescer com a gente, o endereço está aqui embaixo. Vem para a Pump você também. E a gente volta aqui ainda falando em saúde. E por que escolhemos esse tema hoje? Porque muita gente não sabe a quem recorrer, os seus direitos, não sabe nem diferenciar, por exemplo, se aquele procedimento é eletivo ou é de urgência, emergência, ou dizer se ele é estético ou se ele é de uma correção. Você já pensou num procedimento que para muita gente é considerado estético, que é a mamoplastia, por exemplo, que é a correção do tamanho dos seios masculinos ou femininos? Quando a gente fala em seios, muitas vezes as pessoas pensam só na mulherada,
Mas não, os homens também podem precisar da mamoplastia. E aquela correção do peso? Sim, gente, correção do peso, porque cirurgia bariátrica, seja com balão gástrico, seja com corte, seja do jeito que ela for feita, ela não é necessariamente ou exclusivamente por questões estéticas. Muitas vezes, e penso a maioria delas, por questões de saúde. Por exemplo, quem tem diabetes e pressão alta é muito acometido pela questão do peso, né? Isso também resolveria, a redução do peso resolveria grande parte dos problemas dessas pessoas. Ricardo, ajuda a gente a pensar nisso. Como que funciona aí, não no seu escritório, né? Mas que ações vocês ajudam a pensar, aí, a desenvolver por pessoas que passam por essas situações? Não deve ser muito fácil também, né? Essa é uma questão muito polêmica, tá? E que realmente ocorre muito com planos de saúde, porque, assim, na prática, plano de saúde é muito legal, eu tenho um, graças a Deus, né? Pago por ele, mas é igual seguradora. A gente precisa ter, mas eles adoram recusar toda hora todos os direitos dos consumidores, dos trabalhadores, não é? Então, é muito comum o plano de saúde negar todo e qualquer tipo de tratamento cirúrgico, principalmente, às vezes, com base de que ele seria sempre estético, quando a gente sabe que muita coisa não é estética, né? Sim, existe a mamografia, né, o tratamento de seio que vai ser estético, que uma mulher está fazendo por questão de beleza, mas existem, ou um homem, né, por favor, mas existem tantos outros que não são, por questão de coluna, né, e por diversos outros motivos. Aqui no escritório é um caso muito comum o de cirurgia bariátrica, né? Não só o da cirurgia, como também depois a correção e as reparações pós-bariátrica. São dois casos muito comuns em que os planos de saúde corriqueiramente negam como se fossem questões estéticas, quando na verdade não são, né? Até porque questões feitas em senhores, né, e senhoras casadas, né, que não estão fazendo isso para esse tipo de correção com qualquer intuito estético, né? Mas sim por recomendação médica mesmo, para melhorar a qualidade de vida, muitas vezes para aumentar os anos de vida e às vezes até para não terem problemas imediatos, como a Ivy falou, que pessoas com pressão alta, com problemas cardíacos, né, com uma série de problemas, precisam perder peso com urgência, não porque elas querem ficar mais bonita, não, né, mas sim por questões médicas, por questões de saúde, né, só que os planos negam com a justificativa de que isso seria uma questão estética, quando na verdade não é. Essa é algo também muito corriqueiro, né, nessa questão de plano de saúde, e que vale a mesma coisa que eu falei da outra forma. Como é que o trabalhador vai fazer para não ficar preso nessa armadilha? Ele tem que pegar com o seu médico, né, que indicou esse tratamento, que o plano está dizendo que é estético, um relatório médico, um pedido médico dizendo que não é estético, que é um problema de saúde, e dar entrada de forma administrativa e formal no plano com o pedido de realização. Não, eu sempre recomendo a não fazer essas coisas por telefone. Depois você recebe um não por telefone, essa fita para você conseguir do plano de saúde, eles falam que vão gravar. Quando é a seu favor, quando é a favor do consumidor e não do trabalhador e não do plano, essa fita sempre some. Essa fita conseguir é difícil, então vai lá pessoalmente, leva o papel. Tem coisas na vida que a gente tem que fazer pessoalmente. Não dá para deixar para ser por telefone, não. Pois é, verdade. Tem coisa que a maneira tradicional
É sempre a melhor maneira, né? Vai lá, protocola seu pedido, espera a resposta, tudo direitinho. Até pode fazer por e-mail, porque e-mail também é considerado Sim. documento, né? Mas faça por escrito, tenha o registro de tudo, anote todos os protocolos para poder depois exigir as coisas, porque nem sempre a gente consegue do jeito mais tranquilo, infelizmente, né? Infelizmente, né? Às vezes as pessoas reclamam demais. Pô, a justiça tem 1 milhão de casos, geralmente governos, sejam eles de direita ou de esquerda, sejam eles municipais, estaduais ou federais, reclamam demais da justiça, quando geralmente os que reclamam são os que mais dão causa ao excesso de ação. Às vezes tem ação demais na Justiça Federal porque os governos dão causa, né? Se não tivesse mais de 1 milhão de pedidos no INSS, vai saindo agora um pouco do plano de saúde, vamos falar do trabalhador do INSS. Se não tivesse mais de 1 milhão de pedidos a serem analisados administrativos pelo INSS, talvez tivessem menos ações na justiça, né? Se as juntas médicas analisassem a série com respeito, né, os trabalhadores e realmente concedessem o afastamento, o auxílio para quem precisa, não ia ter ação, né? Por que o trabalhador vai fazer ação se ele recebeu? O que ocorre é que essas grandes empresas, geralmente multinacionais, o trabalhador, o pequeno investidor, né, o empreendedor, o cara que tem um pequeno, um micro comércio, geralmente respeita demais o seu consumidor, respeita demais a pessoa que entra, porque ele sabe da dificuldade, né, do carinho com que ele tem que tratar o trabalhador dele, o consumidor dele. Mas as grandes corporações, né, os bancos, os planos de saúde e o governo, eles não pensam assim, né? Para eles a gente é só mais um número, né? É um número numa folha que não tem valor nenhum. Então, eles, infelizmente, dão causa ao excesso de ação, né? Por mau atendimento ao direito das pessoas, e depois são eles os que reclamam de que tem muita ação com a maior disfarçatez do mundo, como se não fossem eles, como se houvesse outro culpado, como se o culpado fosse quem está reclamando, né? Eles são muito bons em inverter a lógica da coisa. Pois é, pois é. E aí a pergunta é, o que fazer em relação a tudo isso, né? Porque a gente vê essas coisas acontecendo, você já falou, né? Vamos procurar um advogado, procurar os nossos direitos, fazer tudo direitinho, guardar toda a documentação, mas os processos são, como você bem disse, muitas vezes muito demorados. Às vezes a pessoa até já morreu quando a causa vai ser decidida, né? É uma tristeza, não é verdade? Infelizmente, processos do INSS, principalmente, que nem eu falei agora, às vezes demoram muito, né? Esse ano, eu falei de um caso meu, vou falar de outro agora. Esse ano, a gente recebeu uma ação de uma conversão de aposentadoria comum para especial de um trabalhador aqui do Porto, que eu entrei em 2004. E, graças à PEC do calote, né, saiu o pagamento pela metade. Acabou de sair, né, e saiu pela metade. A outra metade vou receber, sei lá, ano que vem, daqui a 2 anos, eu, trabalhador, né? Eu também, porque ele recebe metade, eu recebo metade, né? Todos nós. Mas espera-se que ano que vem, mas vai ser ano que vem? O governo do ano que vem vai conseguir pagar as do ano que vem e as atrasadas desse ano? Ou vai dividir as atrasadas em 10 vezes? Vai pagando um pouquinho por ano, em vários anos, até conseguir pagar esses atrasados? Ninguém sabe, né, o que vai acontecer. Então, sim, principalmente as ações do INSS, às vezes demoram demais. Voltando à nossa questão do plano de saúde, aí vou dar uma boa notícia para o trabalhador. Principalmente as questões liminares de fornecimento de remédio, de fornecimento de exame, né, de realização de tratamento, tem saído
com bastante agilidade. Até porque eu imagino, às vezes eu me ponho muito, quando eu estou trabalhando, na condição do julgador. Se eu fosse o juiz, eu estou recebendo aqui uma ação de um trabalhador que tem um pedido médico para ele fazer um exame ou um tratamento. Vou eu negar, né? Vou recusar? Tem lá um pedido médico, né? Eu autorizaria, sendo muito sincero. Se, pelo menos a liminar, se depois, no bojo dos autos, o plano conseguir provar que esse tratamento não precisaria ser feito, foi outro, foi dispendioso, o juiz pode cassar a liminar, né? O juiz pode, até julgação improcedente, falar para o consumidor pagar aquele tratamento. Mas você não vai conceder o tratamento na liminar que uma pessoa doente precisa? Precisa ser algo que parece muito errado, né? Para o juiz indeferir. Mas se está tudo correto, tem o trabalhador, se está provado que o trabalhador tem a doença, tem aquele problema, tem o pedido médico e tem a recusa do plano, eu, como julgador, não ia querer ter isso. Como é que eu vou dormir à noite? Né? Eu recusei aqui, e o que aconteceu com essa pessoa? Né? Que fim ela levou? Ela morreu por causa disso? Né? É difícil para o juiz negar. Então, em casos assim de liminar de plano de saúde, embora os planos neguem muito, a justiça, pelo menos até hoje, tem concedido muita coisa, né? Então, o que a gente fala para o trabalhador não desistir do seu direito, guardar o pedido médico, guardar os relatórios que ele tem, guardar a medicação que ele toma, entrar com o pedido administrativo formal no plano e, se tiver a negativa, guardar a negativa. Porque com isso tudo nas mãos, ele consegue procurar um advogado de confiança que vai ter boas chances de reverter essa situação na justiça. E isso que você fala faz muito sentido, né? Afinal de contas, eu, como terapeuta, você como advogado, né, o juiz como o homem das leis, como julgamos um pedido médico procedente ou improcedente? Né? Como que a gente garante que aquilo é um ledo engano daquele que é o profissional de saúde e que tem como sua tarefa diária fornecer vida, né, favorecer a vida das pessoas. E se para isso é preciso um exame mais detalhado, um medicamento de alto custo, uma internação, enfim, quem somos nós que não entendemos nada de saúde para dizer tá certo ou não tá certo, ele devia ter feito esse pedido ou não, então eu nego. Como assim, né? As pessoas também, infelizmente, a gente precisa chegar nesse ponto e fazer esse tipo de reflexão, né? Como que eu vou julgar se o meu colega, se o outro profissional, ainda que, né, não seja meu colega de profissão, mas o outro profissional tenha indicado o melhor caminho para aquele paciente, e aí eu vou lá e digo, não, tá tudo errado, eu acredito nisso aqui, talvez fosse melhor ele fazer um tratamento com óleos essenciais e só. Como terapeuta, eu acredito muito nos óleos essenciais, mas não tenho condições de julgar se aquele exame ou se aquele outro medicamento não vai contribuir também para uma melhora da qualidade de vida dele, né? Então, complicado a gente também tomar esse tipo de atitude, e os juízes, pelo menos aqueles que têm bom senso, acho que pensam muito justamente nisso, né? Como é que eu fico aqui se acontece alguma coisa com aquela pessoa que eu neguei o tratamento, o atendimento, e sua vida em primeiro lugar, né? Nesses casos, Ive, na justiça, às vezes para o juiz julgar uma liminar não tem como, né? Porque é uma coisa de urgência, eu forneço agora ou não. Mas depois, para ele avaliar até se aquela liminar deve ser mantida e para ele julgar o mérito da questão, porque às vezes as pessoas pensam que a liminar é o processo, não. A liminar, o juiz só antecipou uma decisão, ele falou, olha,
agora você precisa desse tratamento, ou desse exame, ou desse medicamento com urgência, então eu vou te conceder agora, mas o processo continua. E aí, para o julgamento do processo, sempre que o juiz, em qualquer matéria, ele precisa de um conhecimento técnico que ele não tem, que não é o dele, que não é o do ramo do direito, ele nomeia, ele determina a realização de uma prova pericial e nomeia um perito técnico da área. Então, nessas questões de plano de saúde, é muito comum ter a realização de uma prova pericial médica para depois o juiz avaliar se realmente aquele tratamento, aquela medicação, né, aquele exame era mesmo necessário ou não. Então, o juiz vai, no final, acabar julgando o processo com base nessa prova pericial. O juiz, ele está acima dela. Então, ele pode até, se for o caso, se ele achar por bem, não julgar conforme a prova pericial realizada no processo. Ele pode julgar com base em outra prova que uma das partes juntou. Mas o normal, o comum, o corriqueiro, o que acontece, eu vou falar para você, em 99% dos casos, é o juiz acolher o laudo do perito que ele mesmo nomeou. Até porque, em casos assim, até para você não ter uma injustiça, ele não pode deixar nenhuma das duas partes escolher esse perito, né? Está falando aqui num caso de medicina. Então, ele não pode deixar nem para o trabalhador, nem para o plano de saúde escolher, nem usar um dos dois, né, que já veio no processo. Quem escolhe, quando determina uma prova pericial, quem escolhe o perito e quem nomeia é a justiça, é o juiz. Então, tendo ele escolhido um profissional, né, médico em que ele confia, quase sempre ele acaba indo pelo parecer dele. Em mais de 20 anos aqui de carreira no escritório, já vi alguns pouquíssimos casos isolados em que isso não ocorreu, mas é raridade. 99% dos casos, o juiz vai com base no relatório do médico que ele nomeou para fazer a perícia no processo. Que, aliás, é algo que faz muito sentido, né? Porque realmente a gente precisa de condições materiais para poder fazer as análises de todas as coisas que acontecem e tomar melhores decisões. Bom, minha gente, a gente vai encerrar esse programa daqui a pouquinho, mas não antes, sem contar uma novidade. Semana que vem temos, aliás, amanhã temos estreia aqui na PAMP. É o PAMP em Revista, um programa que vai ao ar às 7 da manhã, com a análise de várias coisas que aconteceram durante toda a semana. Então, esperem a estreia amanhã, com especialistas fantásticos que vão falar, opinar acerca de acontecimentos aí dessa última semana, que foi bem agitada, né? E na semana que vem também tem estreia. Na terça-feira vai ao ar o programa Bem Natural. Do que se trata o programa Bem Natural? É um programa em que várias especialistas também vão comentar, vão trazer dicas, ideias de como você ter uma melhor qualidade de vida, descascando mais, desembalando menos, tomando mais cuidados com a sua saúde de maneira natural e com menos medicamentos. Tudo isso para que você tenha mais qualidade de vida, um melhor bem-estar. As pessoas vão falar sobre tratamentos alternativos, terapias complementares e integrativas. Olha, vai ser muito bacana. Então, amanhã, a estreia do PAMP em Revista às 7 da manhã e na próxima terça-feira, às 19h30, o Bem Natural, falando sobre qualidade de vida. E o Bem Natural são 2 programas semanais.
que vai ao ar às terças e às quintas, sempre às 19h30. Ricardo, eu vou passar para você fazer as suas considerações, deixar as suas dicas de ouro de toda semana e dizer como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Vamos lá. Primeiro, que legal o programa de amanhã. Eu adoro esse horário das 7 da manhã, e pelo menos eu acho bem legal que dá para a gente acordar e já acordar com notícia, né? Já acordar se informando. A informação nessa hora da manhã é bem legal. Eu vou trazer uma última informaçãozinha que eu esqueci de falar. Eu falei até no meu caso, que era um trabalhador aposentado, uma última situação que acontece muito com o trabalhador e com a trabalhadora aposentada, né? Aquele trabalhador que se aposenta por invalidez, né? Agora tem aposentadoria nova, por deficiência também se enquadra nisso. O que acontece? O normal das empresas, o trabalhador que tem um plano de saúde empresarial, é que quando ele se aposenta, a empresa chega para ele e fala: olha, agora se você quiser continuar no plano, é por conta própria. Então, ele passa a pagar o plano de saúde integral, né? Deixa de ter aquele benefício de parte do pagamento, às vezes até total, que é raro, mas acontece, ou pelo menos parcial, pago pela empresa. Pois o trabalhador que se aposenta por invalidez ou essa aposentadoria deficiente, que tem, né, agora desde a reforma, ele tem o direito de continuar recebendo essa parte de pagamento patronal, que a gente chama, esse pagamento da empresa. Então, você que se aposentou por invalidez, se o seu plano de saúde era grátis quando você estava na ativa, ele tem que continuar grátis para você agora. Ou então, se você pagava um plano bem mais barato, porque ele era subsidiado pela empresa, você tem que continuar com esse valor subsidiado depois de se aposentar. Você não pode, como os outros trabalhadores, ter que pagar a sua parte. Você tem direito a continuar recebendo o benefício como se estivesse na ativa. E tem direito, então, a pagar menos ou até ter o plano de graça da mesma forma que era antes de você se aposentar. A dica de ouro, sempre, 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 a gente vai sempre bater nisso, o advogado vai sempre bater nisso, é a questão documental, né? Então, vai lá, pega o relatório com o médico direitinho, né? Guarda isso, vai no plano, faz o pedido médico direitinho, guarda isso, porque se amanhã você tiver uma recusa, que eu também vou pedir para você guardar a recusa, com essa documentação, um advogado consegue defender o trabalhador, seja de forma administrativa, ao plano, ou até o próprio trabalhador consegue se defender, às vezes, no primeira forma administrativa, ou seja, se for o caso, de fazer a medida judicial cabível contra o plano. A dica de ouro, então, é sempre essa, seja para INSS, para plano de saúde, é o trabalhador manter com ele, porque isso é sempre essencial na defesa dos seus direitos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Ive, de estar aqui falando com vocês. Obrigado, hoje eu falei muito, né? Vocês me escutaram, me aturaram bastante hoje, mas quem ainda quiser me aturar um pouquinho mais, consegue me achar nas redes sociais pelo meu nome completo, Ricardo Guimarães Amaral, tanto no Facebook quanto no Instagram. E se tiver uma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta, pode mandar direto no meu e-mail, que é meu sobrenome, é bem fácil. É guimarães.amaral@uol.com.br. Agradeço muito, você não falou demais, você falou que precisava ser dito, né, nesse programa que a gente fez todo dedicado à saúde do trabalhador. E você, trabalhador, trabalhadora, que tiver alguma dúvida no que se refere às questões previdenciárias e de saúde, e de planos de saúde, encaminhe para o Ricardo. Caso você tenha alguma dúvida em relação à sua saúde emocional, a como o seu trabalho interfere na sua vida em casa, e como a sua vida em casa interfere nos seus relacionamentos aí no ambiente de trabalho, aí você manda para mim, você me chama, que eu vou ter grande prazer em conversar com você e ajudar
você a equilibrar vida profissional e vida em casa, vida fora do mercado de trabalho, tá bom? Meu nome é Ive Fávero e volto então na estreia na próxima terça-feira às 19h30 com o programa Bem Natural, em que a gente vai falar sobre diabetes. Então, se você tem dúvidas sobre diabetes, não perca o nosso primeiro programa às 19h30, terça-feira da semana que vem. Para vocês, grande beijo, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e sejam muito, muito felizes. Tchau, tchau, pessoal.